Sejam bem-vindos ao Radar STEM. Eu sou o Fábio Bessa e aqui comigo, como sempre, Cado Santos, para a gente comentar as principais notícias que aconteceram na última semana aí no universo running. Tudo bom? Tô bem, você tá bem? Eu tô bom. Então tá bom. Você tá voltando do Ironman? Voltando ao Ironman, cara. Cheguei segunda-feira, tem muitas notícias de lá aqui na nossa pauta. Eu acho que esse programa vai ser só seu. Vai ser nada, porque você não fez os 10K que a gente falou, né, no último programa, que ia ser o 10K Challenge da Iguana. Porque aí tem um assunto também, né? Será que essa é a prova mais rápida de 10K do Brasil? Que mais de assunto que a gente tem hoje? Temos muitos assuntos. Ó, a gente já tá indo direto ao ponto, porque tem muita coisa, a gente precisa falar de várias coisas. Então teve Ironman Brasil, com muita coisa legal, assim, vários recordes, resultados históricos. Então, a gente falou também alguns assuntos antes da Ariane, o retorno dela, então a gente vai falar como que ela foi, mas de feitos de brasileiros incríveis. Houveram também, a gente falou de alguns atletas, né? A gente falou da Bruna Stolf, dá para comentar um pouquinho como é que ela foi. Teve uma desclassificação da Larissa Fabrini, né? Da La Fabrini, sim, que é muito conhecida, ela ganhou, né, chegou em primeiro na geral. Ó, você vai dar notícia de novo. Não vou dar notícia. E ela foi desclassificada, né, no dia seguinte. Então, por que ela foi, a gente vai explicar aqui. Vamos falar dos tênis proibidos do Ironman. A gente vai comentar algumas coisas aqui, porque esse saiu um episódio no Estema, também no Estema Performance. E temos várias, né, ativações, né, novidades, coisas que vão rolar aí na próxima semana. E tem um monte de coisa que a Yara colocou aqui. Yara, você tá aí? Tô por aqui, Cado. Olha lá. A Yara tem muita coisa. Tem até assunto de novela. Vocês assistem novela? Vocês estão vendo que tem novela que tem triatleta, que tá em alta agora, cara, né? Quem não tá assistindo o Afonso Reutemann? A Odete Reutemann? Cara, que ainda tá viva? E o que tem na pauta, tem uma coisa melhor ainda, que eu só vou falar no final. Ah, temos coisa melhor, João Kleber, cara. Hoje tem coisa também. João Kleber. Porque falaram que eu tinha que imitar o João Kleber aqui. Entendi. Muito bem, começando pelo Ironman que rolou esse final de semana, domingo. Cara, uma prova que não choveu, graças a Deus. Então, pra galera que não acompanha, talvez, o triatlon, assim, parece, a galera fala que alguém enterrou um sapo lá e fez alguém feitiço. Chateou, alguém deixou o cacique cobra coral chateado. Porque, cara, é impressionante, assim, Ironman Brasil é chuva. E é assim, choveu no domingo, segunda, céu azul. Então a galera fica desesperada, porque, cara, não só os atletas, as famílias ficam acompanhando, né? São prova longa, né? A galera vai fazer em 12 horas, 13, 14 horas. Sim. Então você toma chuva, os atletas tomam chuva, é mais perigoso na bike. É frio, né? Porque normalmente essa época é frio com chuva. Toda a galera que trabalha na infraestrutura, na transmissão, molha, equipamento, cara, sempre é um caos. Mas a gente parece que foi uma aprovação e realmente esse ano, céu azul, muito profissional que a gente falou na semana passada, participou e tivemos vários feitos, cara. Vários feitos, cara. Sobre o tempo, talvez o Galvão tenha contratado o cacique cobra coral. Com certeza. E das outras vezes, cara, só tem essa explicação. E das outras vezes, ele não contratou e o cacique falou, não vai me contratar? Então tá bom. E aí foi lá e coisou tudo. Cara, eu tenho certeza, porque não tem outra explicação assim. Não Uma tem explicação outra lógica. Essa é a explicação mais lógica de todas. Exato. Então, ó, falando rapidinho do masculino, quem ganhou foi Luciano Tacconi, que ganhou em 2023, a primeira vez que a gente fez a transmissão, foi o caos na nossa transmissão, mas foi a primeira vez que ele ganhou, então agora ele ganhou pela segunda vez o ano passado. Ele estava liderando, teve uma lesãozinha lá no posterior, a gente filmou exatamente essa hora o ano passado na transmissão de 2024, ele abandonando a prova e o Colucci, o Reinaldo Colucci, seu amigo da Mizuno, ganhando a prova. Não sou eu que tô falando. Ok, vamos lá. E aí o Luciano Tacconi não só fez assim, foi um feito extraordinário, porque assim, ele fez a prova para 7h31, 7 horas e 31. Cara, é o quinto melhor tempo da história da distância, somando o Challenge, né, que é uma outra bandeira, né, a gente tá falando de Ironman, mas que tem essa mesma distância, pedalou para 4 horas, assim, média de 45 km por hora, imagina. Mas o destaque, que aí a gente vai comentar um pouco, é do Manuel Messias, estreando na distância, triatleta olímpico, foi para Paris, brasileiro, que correu a maratona do Ironman para 2 horas, 26 minutos e 50 segundos. Cara, nunca... Foi um recorde mundial da história. Desde que criou, assim, vocês ouvem falar, tem um Ironman, a prova histórica do Havaí, aquela coisa toda. Nunca ninguém, os noruegueses, europeus, alemães, ninguém, correu para baixo de 2h30. Até hoje, assim, a marca, assim, pô, será que alguém consegue correr para baixo de 2 horas e 30 uma maratona dentro do Ironman, né, que o cara já chega arrebentado, né, porque
pedala 120, né? 180, e aí desce e vai e corre. E ele fez para 2 horas 26 e 50, Cadu. Cara, sabe quanto que é? 3,29 o quilômetro. Parece rápido isso, né? Cara, é muito rápido. Sério, eu não lembro de ter feito assim esse ritmo, nem tiro de 400, nada. Não faço. Não esquece. Faço. Mas é muito louco, né? O cara bateu o recorde mundial e tirou segundo. Pegou segundo na prova. E na entrevista dele, né, perguntaram pra ele tava meio chateadão, cara. Ele tava chateado, ele falou assim, não, eu queria ganhar. Queria ganhar. Mas é muito louco a cabeça de campeão, né, cara? A gente... A cabeça de campeão os caras, eles chegam falando assim, não, tá bom, peguei segundo, legal, tal, mas eu queria ter ganho. O Hidalgo foi assim também, né? O Hidalgo a mesma coisa. O Hidalgo ganhou. Ganhou, mas como ele não fez, ele queria ter feito abaixo de 3 horas e 30, ele fez 3:31, sei lá. O Hidalgo ganhou agora também. E ganhou agora, que a gente vai falar também do Hidalgo, verdade. Sim. Mas, cara, sensacional, então essa informação realmente merece ser enfatizada aqui. E eu ia falar do tênis do Hidalgo, e aí pra não falarem que eu vou puxar a sardinha, não sei o quê, o tênis do Manuel Messias, porque... É Puma. É da Puma, né? Eu nem sei que tênis que é. É seu cliente ou não? Não é meu cliente. Não, eu acho... Sem me alongar. Todas as marcas têm produtos legais, cara. Tem umas marcas que têm os produtos mais legais que outros, independente, né? Quer dizer, independente não. Depende muito da característica de cada pessoa, tal. Eu acho que... Mas é legal, né? Você ver uma marca como a Puma tá num momento desse, porque não é uma coisa que a gente vê usualmente, né? A Puma aparecendo muito nesse rolê do triatlon. Não sei se eu tô errado, né? Mas até porque triatlon não é o meu esporte de prática, né? Eu pratico corrida, então eu presto muito mais atenção em corrida, mas a gente tem clientes que atuam no triatlon e a gente vê algumas coisas. E a Puma não é uma marca, ou eu tô enganado, que ela aparece... Não, né? Não é comum, cara. Não é comum. Achei interessante. Fast R Nitro Elite 3, Ele vai chegar agora, não sei se ele tava com 3 ou com 2, mas a Puma até postou no feed aqui, uma fotinha aqui. Pelo amor de Deus, né? Tem que pôr, né? Lembra que a gente falou disso da Adidas, né? A gente falou da Adidas, quando foi que eles deram. Mas aqui, ficou bonitinho uma fotinha aqui dele. Um tempo bizarro, né? 2:26. Então, assim, ele só não ganhou porque o Tacone, ele abriu 16 minutos na bike, assim. Ele realmente pedalou muito mais forte. Esse Tacone é um cara, assim, muito bom. Qual que foi o tempo de maratona dele? 2:37. Foi 11 minutos a mais do que o Messias. Caramba, imagina que medo se esse cara olha pra trás e vê o Manuel Messias. Não, mas ele falou, eles sabem assim, tipo, eles se estudam, né? Então ele fala, cara, o Messias corre mais, então eu preciso abrir no pedal muito. Então foi isso. Então foi isso. No feminino, a Pamela Oliveira, que é atleta fila, não é atleta olímpicos. A gente encontrou o Felipe Santos lá. O Felipe Santos mandou um vídeo pro Cado falando, cara, e ele tava de fila, né? Ele falou, cara, não é possível, cara, que alguém ache mais bonito aqui, cara. A gente continua esperando o Felipe Santos aqui, né? Ele falou que se eu falasse que eu sou pra 2... Não, se eu falasse que o Olímpicos era mais bonito que o Fila, ele viria pra cá. Felipe Santos, eu acho o Olímpicos mais bonito que o Fila, a gente continua te esperando aqui. E a Pamela, né, que é fila, falar de novo, ganhou pela 4ª vez, cara. Pela 4ª vez. Mostra, Brasil. Né? Realmente, assim, não... É a pessoa a ser batida. Sim. E a Bruna Stolf ficou em 4º. Não foi em 3º? Não, ficou em 4º. Ela ficou em 4ª. Sim. Foi a Fiona, né, que é irlandesa, e a Rachel Olsen, a esposa do André Lopes, em 3º. A gente tinha falado da Ariane, né? A Ariane chegou em 8ª na prova aqui, e ela deu uma declaração depois que... Não é que ela esqueceu o quanto era difícil, mas é que realmente ela falou, cara, é uma distância que preciso me preparar realmente mais ali. Mas ela aguentou até o final. Não, mas é bizarro, né? Pegar o 8º. Depois de 8 anos afastada, pegar o 8º. É muito. Foi até o final e realmente foi... Bom, e ainda no Ironman Brasil, a gente teve a desclassificação da campeã amadora geral, né, da Larissa Fabrini. Até você tinha falado, né, dela, não tinha falado alguma coisa dela. Por que você falou dela? Porque ela é patrocinada pela Mizuno. Eu já falei de sacanagem da outra vez. Eu falei assim, eu tô torcendo pro Colucci, pra Bruna Stolf, pra La Fabrini, que são patrocinados pela Mizuno. Então, assim, pra explicar o que rolou lá. Ela tava lá produzindo conteúdo, ela tava com uma casa na Búzios, lá na principal de Jurerê, tinha uma bandeira lá, a casa dela, tava com os parceiros, patrocinadores, as marcas que ela é sócia, e ela tava fazendo um conteúdo meio que real time.
E aí deixar um parênteses ali para a equipe que fez, bom, estando legalmente, que pelo que ela falou, estavam legalmente, estavam credenciados, pessoal do conteúdo, né? Do conteúdo. Foi uma galera muito profissional na rapidez a gente que trabalha com isso, e da qualidade, a gente repara nesse tipo de coisa, né? Independentemente da galera o que falou, a rapidez com que fazia o conteúdo, né? Parecia que era uma coisa antiga, mas não, era o que estava acontecendo na prova e ela já ia postando. Não só parecia que era antigo, como parecia que tinha sido produzido. Tinha sido muito produzido. Exato. Assim, muito impressionante, muito né? Muito legal. Também achei muito legal. Então, uma qualidade, assim, muito alta. Acredito que, pelo que ela falou, ela conseguiu uma autorização, porque, assim, o Ironman Unlimited publicou várias vezes que iam ser proibidos e os atletas iam ser desclassificados se tivesse qualquer videomaker junto, seja com moto, bike, monociclo, eles enfatizaram bem. O que aconteceu com a Larissa, que ela reportou, e que realmente isso é uma regra que não pode, quando ela entrou correndo dentro do tablado, quando você está chegando e tem um pórtico, o videomaker entrou correndo junto. E ali é proibido, por exemplo, tem aquelas imagens que a galera corre, pega as crianças e cruza com o filho, cruza com a esposa, com o amigo. Qualquer pessoa que fizer isso no Ironman é eliminado. Mas isso a partir desse ano? Não, isso já faz um tempinho. Tá. Mas antigamente podia. Tanto que você vê fotos com criança, tudo. Sim. Então, você não pode fazer isso. O que acontece às vezes é que elas conseguem acessar por outro caminho e aí esperam ali na chegada. Mas cruzar o pórtico não pode. E pelo que eu entendi, que ela falou e a gente apurou, ela foi uma coisa mesmo de não brifar, né? E ela na hora também chegando, já querendo acabar, ela também nem percebeu que estava filmando e aí rolou. Vou fazer um comentário sobre isso antes da gente falar da atitude e do problema e tal. Sobre a história do conteúdo que você falou, né? Que o conteúdo tá muito bacana e de fato tá, né? Tá muito impressionante o conteúdo. E a velocidade de postagem no conteúdo também foi muito impressionante. Uhum. Cara, e a gente trabalha com isso há bastante tempo, né? É muito difícil fazer isso. É muito difícil você ter uma qualidade de conteúdo e uma postagem tão rápida assim. A gente trabalha em parceria com uma agência chamada NBO, a Buena Onda. E não tô fazendo jabá, Maurício, Rê, toda a turma da Buena Onda, o Lucas, enfim. Eles fazem isso maravilhosamente bem. Mas, cara, eles demoraram para chegar no estado de excelência que eles estão já há algum tempo, mas eles... enfim, tem uma galera muito talentosa lá, o Mark, todo mundo e tal. Mas é muito legal ver isso acontecendo em outras frentes, né? Porque é muito raro você ver uma qualidade de conteúdo e essa velocidade de postagem como desse time da La Fabrini, que eu nem sei quem tá? Esse time. Não sei quem fez, não sei nada. Uhum. Mas, cara, bizarro, né? Foi. E é muito difícil. Então, cara... Como diz o Luquinhas, que é um dos nossos clientes, que é um cara querido, ele fala assim, cara, não dá pra normalizar isso não. É muito difícil, tem que dar os parabéns pra essa galera, porque, nossa senhora. Mas é isso, quem conhece sobre isso, porque, assim, do ponto de vista prático, tem alguém filmando, acabou de captar, só que a prova tá rolando, né? Sim. Ele precisa baixar aquele negócio em algum lugar, ou parar com algum lugar que tenha sinal, precisa, cara, olhar, editar, cara, é muito difícil. Sim. Isso aí. E fora, a última coisa, também tenho que falar, a gente tava com um estúdio lá dentro da Expo, cara, gravamos muito conteúdo, também tava com uma equipe, com o Fred Beijos, a galera do mercado. Fred Beijos! Você conhece o Fred Beijos? Conheço bem o Fred Beijos. Cara, o Fred foi... Ele tem o sobrenome mais legal de todos, né? Fred Beijos. Fred Beijos, Ele com a equipe dele que fez a parte de estúdio pra gente. Então, a gente tinha um estúdio, gravava podcast, então a galera que acompanha o podcast do Estema vai ter podcast com a Jennifer Arnold e com a Luísa Batista, né, duas atletas profissionais. A Luísa está se recuperando de um acidente e a Jennifer foi para Paris e ganhou o 73 lá de Brasília e vai fazer o do Rio. Foi um episódio bem legal e o Fred ele ia fazendo isso daí. Tava com uma equipe, mas cara, eram, sei lá, 5 pessoas. Acabava de gravar, tinha um mobile que pegava o corte, que fazia, o outro fazia a thumb, o outro não sei o quê. Então eram muitas pessoas para já subir rápido. Por isso que quando eu vejo o conteúdo igual eu vi lá, eu falei, cara,
era uma equipe grande e rápida para poder fazer. Mas deixa eu voltar na história da La Fabrini, né? Porque no final ela foi desclassificada por causa dessa história, né? Do cinegrafista que entrou ali na parte do tablado. Eu nem sabia que era a encrenca no tablado especificamente, né? Era no tablado, era. Se ele tivesse parado antes, pelo fato dele ser credenciado, teoricamente funcionaria isso? Se o motivo foi esse e estava credenciado para fazer as imagens ao longo do trajeto, a única infração que ele entrou seria que ele entrou ali. E aí eu vi o vídeo dela, né, se desculpando, né, falando foi desclassificada, né, um post legal, inclusive, com comentários muito legais mesmo. Né? Mas é muito louco, né, o cara ter feito isso, sem eu levantar muita polêmica aqui, cara. Mas não é muito louco o cara ter feito isso? O cara não saber que ele não podia fazer isso? Cara, credenciado e tal? Porque, assim... eu adoro a La Fabrini, ela é patrocinada por um cliente nosso e tal, mas todo mundo falou assim, a postura é legal, e de fato eu achei a postura legal, mas é um erro, né, cara? Ele deve estar mal. E de novo, assim, é um erro e tá fora da regra, e não pode acontecer, né, sem ser chato com relação a isso, mas eu não achei tão ok, assim, a história, porque... No final das contas, sim, né? E eu não tô falando com olhar de patrocinador, não tô falando com olhar de nada. Mas assim, cara, se a Milk erra em alguma coisa, ou se o Stema erra em alguma coisa e a gente é punido de alguma forma, cara, a gente fica chateadão, né? Caramba, muito, cara. Bom, se bem que no post dela eu acho que ela ficou super chateada e tal. Mas, enfim, eu achei um pouco... Me incomodou um pouco mais, assim, esse erro, ainda mais chegando nesse lugar, né? Na ponta. Da prova, enfim. Não, total. Aí a Ana Runner foi a que, no caso, foi a campeã geral, que foi, sabe a diferença da La Fabrini para a Ana Runner? A gente até já gravou um episódio com a Ana aqui, foi de 1 segundo, você acredita? 1 segundo, assim, só que como é rolling start, né? Entendi, porque elas não chegaram grudadas. Não chegaram grudadas. Sim. Um segundo? 1 segundo. Caramba, essa Ana é uma monstra também, né? Também uma monstra. Eu vi a entrevista dela aqui, muito legal. Muito bem, e a gente teve a vitória do Miguel Hidalgo, cara, num evento que é da WTCS, né, que é a World Triathlon Championship Series, lá na Itália, que foi nesse evento específico, né, da WTCS, já teve campeão brasileiro na Copa de Triathlon, na Copa Mundial. Mas desse especificamente foi a primeira vez, foi também um resultado, assim, incrível, assim, do Miguel Hidalgo, ganhou de, cara, os medalhistas olímpicos desse ano, triatletas rápidos, e é o que a galera fala, tá vindo uma onda aí já tá aí acontecendo, do Miguel, a própria Jennifer, sim, que ganhou e que tá super rápida, o Messias. Sim. Esses caras vão dar muito trabalho, cara. Esses caras pra Los Angeles, você vai pra Los Angeles? A gente tem que estar lá, né, cara? A gente tem que ir, então eu vou. Vamos organizar pra estar lá. A gente faz o radar de lá, super diário. Fácil. Não, até o dá radar pra escrever, diário. hein? Um radar diário das Olimpíadas. Vamos. Não sei vamos. Você tem umas marcas pra gente mostrar o projeto. Boa. A gente marca uma apresentação, mas realmente são... A gente fala que o Radar Stema são as principais notícias do mundo do running e a gente só tá falando de triatlo. Mas a gente tá falando que eles correm muito, né? Eles correm a parte da corrida. E ok. Muito bem, mas agora vamos falar de corrida, porque esse final de semana teve o 10K Challenge da Iguana, que falou que é a prova mais rápida de 10K. Será que é, cara? Você fez, né, a prova? Eu fiz Como a é que prova. tava? A organização tava boa? Tava. Manda um recado pro Carelli aí, então. Paulo Carelli, você é o cara. Mas e aí, como é que foi a prova? Era ida e volta? O que era? Era ida e volta. Saía ali do Shopping Marketplace. Marginal. Ia sentido Shopping Eldorado e voltava. Cara, eu falei que eu não ia tentar RP, que eu não ia. Eu falei. Mas aí na hora você foi pras cabeças. Cara, aí eu saí pra correr, e aí eu tava correndo com a Ana Cecília Land, que uma monstra, corre pra caramba e tal. Aí a gente saiu meio conversando, assim, aí chegou uma hora que... Eu queria uma explicação técnica sobre isso, mas eu tenho uma sensação de que a marginal do Shopping Marketplace até o Shopping Eldorado é subida. Eu queria muito que alguém me explicasse isso, mas não tô tirando sarro. Eu acho mesmo que é subida, porque foi muito sofrido.
sofrido a ponto de eu falar assim, não, tem alguma coisa diferente aqui. E na volta... Foi mais fácil. Foi mais fácil. Mais fácil. Eu tava fazendo uma força do cão, cara. Foi horrível também. Não foi tão horrível quanto a Golden, que eu fiz muita força, que foi muito ruim, assim, eu sofri muito. Mas nesse 10K eu sofri bastante, mas acabou mais rápido, né? Bati meu RP, né? Que eu Bateu seu RP? bati Porra, meu RP. que legal, Bati. parabéns. Em alguns segundos, obrigado. Cara, a organização da prova é impecável, a arena tá dentro do Shopping Marketplace. Eu acho que tava todo mundo meio na pegada de fazer força, né? Então, cara, eu não fui pra isso, juro, né? Na largada eu falei assim, não, eu vou rodar, cara, vai ser de boa. E aí a Ana começou a acelerar, eu comecei a acelerar junto, aí chegou uma hora que a gente tava fazendo força pra caramba e eu acho que essa era a vibe da prova. Teve uma coisa ali, se não me engano, eu acho que foram 3 ou 4 mil inscritos na prova. O curral dos tempos, né? De quando você... eu vou sair no curral A, B, C e tal. Eu entrei no de 5h30 a 6. E, cara, eu não sei se a Iguana tava esperando menos gente, mas o curral, ele ficou meio pra fora, assim, né? Nem cabia. Não cabia todo mundo. Mas eu acho que... Primeira prova, né? Primeira vez que eles fazem isso, então o ano que vem, muito provavelmente, isso já vai estar esticadão e tal. Mas a prova foi muito legal. Resultados, né? Cara fez 28 e 28,52. 52. William Kibor. E o melhor brasileiro foi em quarto o Fábio Jesus Correia, 29,15. Que aí entrou na polêmica de a prova mais rápida ou não a prova mais rápida com a tribuna, né? Porque acho que foi o próprio Fábio, não foi? Na tribuna que fez 10 segundos a menos do que o da... Foi, acho que foi. A gente já checa aqui, a Yara tá vendo ali. Nossa IA vai checar a informação, mas eu acho que era isso mesmo. Eu acho que na tribuna ele fez 10 segundos a menos. E aí entrou na polêmica, né? Entrou na conversa do Sérgio Rocha, né? Que no programa diário do Sérgio, te amo. Você é um cara também. Que ele falou um dia, que ele falou assim, 10K Challenge é a prova mais rápida. Aí no dia seguinte ele falou, não, eu errei. A prova mais rápida é a tribuna. Aí, acho que hoje, ele falou, não, 10K mais rápida é o challenge mesmo. Fez uma errata. Aí a errata dá errata, né? Porque ele foi apurar e ele falou que, não, porque a tribuna não tem o selo prata ou ouro da World Athletics, e aí por isso não é a prova mais rápida. Entendi, por credenciamento. Mas a tribuna foi mais rápida, né? No final das contas. Eu não sei porque existe uma discussão sobre isso, cara. As duas provas são iradas, são legais pra caramba, né? Dá pra fazer as duas, Você inclusive. já fez a tribuna? Já fiz, é legal demais. Nunca fiz. Dizem que é bem cheio, né? Cheio tipo São Silvestre. Tipo São Silvestre. Cheio bizarro, assim. Cheio muito. Cara, mas a tribuna, ela tem uma outra característica mais louca, que ela é meio indecida, né? Porque você larga lá pra dentro, né? Afastado da praia, e você termina na praia. Entendi. Então você tá meio descendo, né? Por razões óbvias, né? Se estivesse mais baixo, seria a Holanda, né? Ou o mar, ele entraria pro outro lado. Nossa, veio na sua cabeça isso aí, a Holanda. Na tribuna, o Fábio Jesus Correia fez 28, 42 e 39. E na 10K da Challenge, 29 e 15. Quase 30 segundos. Mas é o mesmo cara, né? O Fábio fez. Fábio, Então, cara, tudo bem. Ano que vem eles quebram o pau de novo. Contratos africanos rápidos pra caramba, pra ver qual é a mais rápida. Mas você acha de verdade, eu não acho, tá? Que o fato de você colocar na comunicação os 10K mais rápido do Brasil vai atrair mais gente ou menos gente pra inscrição? Eu acho que atrai, não atrai não? Você acha, cara? Eu acho que a galera gosta de ir lá fazer eu também acho, mas a tribuna ela já forcinha. tem... Sim, mas a tribuna ela já tem um nome super forte pra isso. Todo mundo curte a tribuna. Mas eu acho que não muda, assim. Mas eu acho que aqui reforça um pouco a comunicação, que assim, é uma prova pra você ir lá e ver qual que é o teu tempo de 10K. Vai ser uma prova legal pra você ter registrado isso. Sim, mas eu não acho que você perde inscritos por isso.
Eu não acho que as pessoas... Ainda mais um 10K, né? É um achismo meu, né? Mas assim, é um 10K, você fala assim, cara, dá pra fazer a tribuna e dá pra fazer Dá. Não, as duas, dá, né? Dá pra fazer as duas. Eu acho que o ano que vem, com certeza, a Iguana vai fazer uma coisa mais legal na prova. Eu acho que a Iguana tem uma vantagem com relação à tribuna, que é a organização. A organização da Iguana... Eu nem conheço a galera que faz a organização da tribuna. Mas eu acho a organização da Iguana mais legal. É uma prova... Tem a história da arena ser dentro do shopping, banheiro, todas essas coisas que a tribuna não tem, né? E vamos ver. Acho que ano que vem essa prova vai crescer pra caramba. Bem, a gente falou do masculino, só falar rapidinho. A Viola Kosgei que ganhou 33,14 e a melhor brasileira, Amanda Aparecida, correu pra 33,34, foi segunda colocada, e a Amanda que sempre tá aí brigando, né, a Golden Run, acho que chegou em segundo, se eu não me engano, ela tá sempre brigando nas provas, atleta conhecida aí, running. E teremos nesse final de semana, Maratona de Porto Alegre, uma clássica prova, dizem que é a prova perfeita para você ou estrear, ou fazer muita força, ou tentar pegar o índice para Boston. Uma prova que eu ia fazer o ano passado, mas pela situação lá não fiz, né, da enchente que cancelaram. E 40 edições. Bastante coisa, hein? E vai ter ação lá de alguma marca? Ou não? O que a gente tá... Você quer falando dos clientes. O que teremos lá de ação? Porque é o meu Universo Running. Cara, essa prova é patrocinada pelo Olímpicos, né? Todo mundo sabe que é patrocinado pelo Olímpicos. É uma prova muito querida. O Paulo e o Paulinho, né? Que são os donos da Maratona de Poá, né? De Poa. Eles são duas pessoas muito queridas. A Olímpicos, junto com eles, acho que ajudou em muitas coisas de desenvolvimento, né? Cara, na real, eu acho que a Olímpicos abraçou muito a prova, né? Em ajudar no desenvolvimento de ações divertidas, design de camiseta, o tênis edições especiais, né? Agora acabou de sair o tênis, o Corre 4 de edição especial, com uma alusão ao sol de Porto Alegre, né? Aquele sol ali no Rio Guaíba é bizarro, né, cara? Puta cidade incrível que é Porto Alegre. Cara, eu gosto muito da Maratona de Porto Alegre. Foi a primeira maratona que eu fiz, né? Há muitos anos atrás. Foi a primeira sua? Foi há muito tempo atrás. Em 2008, eu fiz a Maratona de Porto Alegre, eu e a Ju. Foi uma experiência traumática. Por que foi traumática? Porque depois da Maratona de Porto Alegre, em 2008, eu só vim fazer maratona de novo em 2022. Porque eu falei assim, cara, não preciso passar por essa dor e esse sofrimento. Não tinha treinado direito, né, cara? Cruzei a linha de chegada quase desmaiando, com dor em tudo. Fiquei umas 2-3 semanas sofrendo, enfim. Mas a Maratona de Porto Alegre é uma baita prova. Vai ter um monte de história legal. Acho que não só da Olímpicos, né? De várias marcas. É uma prova muito querida. Eu queria muito ir, muito, mas por uma série de razões eu não posso. Mas a galera vai estar lá, a Ju vai estar lá, a turma vai estar lá. Vai ser incrível essa prova. Bom, agora temos um giro de notícias com notícias, cara. Tem muitas notícias aqui. Mas será que vai ser só um giro ou a gente vai comentar cada uma aqui? Aí a gente entra naquele velho problema. Vamos lá, pra gente não perder o tempo aqui. Vamos lá. Desafio da Ponte abre as inscrições dia 10 de junho desse ano, lógico, né? 10 de junho hoje é sexta dia 6, então daqui 4 dias é o quê? Terça-feira. Terça-feira. Então, se você quer fazer o desafio da Ponte, que a gente falou sobre ele, não falou? Falou. Que deve ser legal. Deve ser legal pra caramba. E deve acabar rápido. Não sei se vai acabar rápido. Você acha que não? Tem uma variável aqui, né? Que variável? Você não viu o valor da inscrição? Não vi, cara. Quanto custa? Pelo que eu vi, R$499. Mentira. Não pode ser.
Mas vem com tênis junto? Porque a Olímpicos, quando cobram uns negócios desses, não é que faz um tênis junto? Não tô nem questionando se vale, se não vale e tal, mas é bastante dinheiro, né? Não, é caro, assim. É bastante dinheiro. Não vi que era tudo isso. Assim, aqui em São Paulo a gente tem... Minha fonte foi o Sérgio Rocha, né? Eu sou o cara que pega as informações do Sérgio Rocha, né? Bom, a gente vê isso depois. Porque aqui em São Paulo, a galera que é daqui, as provas da Track and Field têm uma fama de ser caras, mas são boas, assim. São provas que são bem organizadas, que têm estrutura mas toda. Não custa tudo isso. Não, então, isso que eu ia falar. Só que já custa 280, 260, 220, e é um valor que já é considerado caro, bem caro. Se foi isso, não sei não, hein, Cadu? Mas bom, vamos lá, continuando, mas se você quiser se inscrever, tem que se inscrever na terça. Eu acho que vai acabar rápido mesmo sendo caro, hein? Você acha? Eu acho. E vamos tem ver. que comprovar índice também, né? Tem o índice, né? Mas o índice o índice 2 horas e meia de maratona e 5 horas... Não, desculpa. 2 horas e meia de maratona ia ser zoado. 2 horas e meia de meia maratona e 5 horas de maratona. É o índice para você poder fazer o desafio da ponte. E você tem que comprovar mesmo. Acho que na hora da inscrição você tem que mandar um PDF. Cara, entra lá no negócio Corrida no Ar que o Sérgio Rocha explicou tudo hoje. Ele explicou bonitinho hoje, cara. O que mais, Fabio? Você tem meia azul? Eu tenho, cara. Mas você é um cara casado, né? Sim, mas eu já tinha antes de começar essa história, né? Eu não acho certo isso, não. Você não acha certo? Não acho Porque agora certo. Você não pode usar mais. Não, claro que eu posso. Ela já era azul antes disso. É a mesma meia. Eu não comprei uma meia azul depois que eu soube desse rolê. Entendi. É a mesma meia de antes. E as eu pessoas não posso vão usar? saber isso. Não podem, cara. Mas As pessoas vão saber e isso. você acha... Você vai botar uma meia azul, vai correr no Ibirapuera. O que você acha que vai acontecer? Nada. Exato. É a mesma coisa que acontece comigo quando Alguém eu uso a minha olha meia a cor azul. da meia? Na teoria, né? Deveria existir essa história aí. Mas por que eu falei isso? Porque tem uma agenda do movimento Run in Love. Da Inner Cycle, em junho, dia 21/6. 21/6 é o feriado, né? É o feriado, Corpus Christi. Em São Paulo tem um treino exclusivo com parceria da Velocitar, Olímpicos, aí colocaram Olímpicos no meio aqui em cada. Foi a Yara que colocou, cara. Nem sabia disso aqui. Vem com nós. Vem com nós. Com direito a happy hour. Cara. E vai ter no Rio também no dia 28. Olha lá. Dia 28 Olha, a Bia Siqueira vai estar liderado pela... cara, a Bia não é a Bia que foi com a gente pra Amsterdã? É ela mesma. A Bia é gente fina, cara. Conheci a Bia. Numa ação que a gente fez pra um cliente. Então... Pessoal que tá ouvindo, solteiro e que tá na corrida só por segundas intenções. Dia 21 em São Paulo e dia 28 no Rio. Vamos perguntar pra nossa especialista em amor. Yara. Vale a pena? Yara, me conta, o que você achou desse rolê da Se passou o Dia dos Namorados, né, no vazio, é uma oportunidade, né, de desencalhar, de, no mínimo, criar novos contatos, né, contatinhos. É uma oportunidade de correr atrás. Olha lá! Acho que vale a pena. Vale a pena? É divertido, no mínimo é uma amizade que surge, né? Entendi. Você vai? Não estou podendo correr. Mas tudo bem, você pode só chegar. Nossa inteligência artificial aqui fez uma cirurgia. Eu vi. Está se recuperando. Não, tudo bem, mas não precisa correr. Você pode chegar lá de meia azul. De meia azul. Dá pra pôr meia azul por cima desse negócio? Dá pra pôr a faixa azul aqui, Fábio? Uma faixa azul no teu... é verdade. Pede pro seu fisioterapeuta fazer isso. Olha lá! Muito bem. O que mais? O Afonso Reutemann, da novela Vale Tudo, é on-running, cara. Fale um pouco mais da vale Tudo, do Afonso. Você viu o Afonso Reutemann fazendo triatlon? Lá no Ironman? Você viu ele no Ironman? Não, tô perguntando. Eu vi que eu sei... Bom, isso já chegou nos nossos grupos, que tem na novela da Globo, tem um triatleta. Isso é legal. É legal. Cara, ele fez um triatlon, aí ele tava... Ô Yara, de novo, nossa inteligência artificial vai falar sobre a novela. Yara, o que você achou do Afonso Reutemann na prova que ele caiu e desmaiou depois que ele... Eu achei engraçado.
Porque foi tudo muito rápido, né? E eu falo assim, eu tento assistir novela com distanciamento. Tipo, é ficção, é brincadeira, é um momento de diversão. Você não tem que levar nada a sério ali, na cronologia, inclusive, né? Sim. Mas foi muito rápido e foi engraçado. No final da prova, ele caía a poucos metros da chegada. Ele tava com uma lesão, não foi isso? Isso. Ele tinha uma lesão e aí ele, no final da prova, começou a sentir, aí ele dava umas mancadas, assim. Foi, e aí, quase pouco antes de cruzar a prova, né, e tem umas coisas muito engraçadas que a gente se reconhece, apesar de ser caricato. Depois que ele passou, ele foi arrastando, cruzou a linha de chegada, foi socorrido, entrou na ambulância, veio a Fátima e o treinador dele atrás, e ele assim... Maria de Fátima, a vilã. Me fala o tempo. Aí o treinador dele assim, calma, Afonso, você tá sendo medicado, não sei o que, me fala o tempo. Ele falou assim, 3 minutos a menos do último. Aí ele falou, era isso que eu queria saber. A gente faz isso também, né? Não, mas não é bom, né? Não é bom. Não é bom. Eu vi essa cena também, eu achei, eu falei assim, vai rolar um monte de posts falando dessa coisa, que é um desserviço com relação à divulgação do triatlon, que como é que o cara teve um problema de saúde, desmaiou depois da prova, correu risco, e ele estava preocupado com o tempo, e aí ele baixou 3 minutos e... baixei 3 minutos. A família meio que usa esse tipo de informação para jogar contra a gente. Como é que vocês fazem uma prova dessa? Como é que vocês fazem isso? Não sei o quê. Mas depois, durante a semana, eu vi algumas matérias falando como não ficar como Afonso Reutemann, né? Matérias de saúde dando serviço de como você evitar isso. Né? Maravilhoso. Mas a gente estava falando sobre a ON. Afonso Reutemann, né? E, cara, se você não viu essa cena, vale a pena. Globoplay, a gente tem um patrocínio novo da Globo. Não, mentira. Lá na Globoplay, você entra lá e tenta ver esse episódio, esse capítulo que mostra ele correndo. Cara, a câmera dá uns closes no negócio da ON ali, que você fala assim, não, isso aqui não. Né? Mas close, assim. Não pagaram tem ali. Não, com certeza pagaram. E logo depois saiu um vídeo no perfil da ON e no perfil dele também, da gravação dele correndo e tal. Ele é embaixador da ON, né? Que é interessante, né? Acho que do ponto de vista de... E aí falando um pouquinho de estratégia, né? E eu acho, tá? Não conversei com a galera da ON, então nem sei exatamente como. Mas do ponto de vista de furar a bolha, né, como a gente fala, né, de sair um pouco do universo da corrida e contar geral o que está acontecendo, cara, a novela está em alta, que eu saiba, pelo menos na minha bolha, a novela está em alta. E a hora que você bota o cara com uma marca em destaque, eu acho que você leva esse conhecimento dessa marca para todo mundo. O que me causa aí um pouco de dúvida é porque eu entendo que quando a gente faz uma estratégia de construção de uma marca de artigos esportivos que tem como público o corredor, eu acho que a estratégia, quando você faz isso, você precisa se conectar com a comunidade corredora. E para você se conectar com a comunidade corredora, você tem várias formas disso, apoios a running clubs, apoio a assessorias esportivas, construção de prova proprietária, patrocínio de provas, e aí você vai criando esses nichos, esses microgrupos, que eles funcionam como defensores da sua marca, né? Quando você dá um tiro de canhão desse, né, que é a Rede Globo, né, um tiro de canhão... Não é barato. Para você fazer isso, você acaba evidenciando o produto, o que é legal, né? Então você evidencia a existência do produto e a existência da marca, e aí com isso você consegue converter venda, você consegue chegar a alguma coisa, só que você tem uma base frágil, meu entendimento, tá? Se você não tiver a construção feita de outro lado. Então, o que eu enxergo da ON, né, pelo menos que a gente vê, e de novo, né, eu não tenho acesso à estratégia do mesmo jeito que eu tenho acesso à estratégia da Mizuno e da Olímpicos, por exemplo. A ON, ela é patrocinadora do Circuito Atenas e ela é patrocinadora da SP City, né? Então, com isso, você consegue se aproximar um pouco mais da comunidade, mas eu não me lembro, Yara,
não sei se você se lembra, da ON patrocinando alguma coisa do tipo assessoria esportiva, running clubs. Não. Eu acho que nem atletas eu lembro muito, né? Também da ON. Mas enfim, e aí eu acho que quando ela faz esse movimento, que é um movimento obviamente caro, né, para você patrocinar isso, uma novela, né, para você entrar como merchan numa novela, se você não tiver a outra base muito bem construída, que é a base de conexão com a comunidade, uma conexão próxima com a comunidade, e eu não tô falando que isso é o que a ON tá fazendo, tá? Porque, de novo, eu não sei a estratégia inteira da ON. Mas olhando de forma rasa, me assusta um pouco, porque eu falo assim, caramba, os caras estão gastando um caminhão de dinheiro aqui. Será que eles estão fazendo também uma estratégia hiper nichada para se conectar com o topo da pirâmide da corrida, por exemplo, que são no final os formadores de opinião que vão fazer com que isso seja construído de uma base sólida? Então isso é o que me chama a atenção dessa história toda. Mas, no final das contas, Afonso Reutemann, que tá saindo com a Maria de Fátima, que é a vilã, filho da Odete Reutemann, irmão da Heleninha Reutemann. Tô ligado na novela, né? Atletas patrocinados pela ON, só uns gringos, e eles são fortes no patrocínio de atletas no tênis, né? O... Fonseca. João Fonseca. João Fonseca. No triatlon era o Fernando Toldi, eu não sei se ele ainda tá. Também não sei. Mas bom, enfim. Mas o que eu quero destacar nessa notícia, que é o mais importante, olhem a marca de roupa dele. Sabe que marca que é? Eu vi! Cupá. Aqui, ó, vocês estão vendo em vídeo? Eu estou com Cupá. Ele usa Cupá, sabia? Porque eles pegaram, a Cupá pegou só gente de muito alto nível. Humberto Carrão, Fábio Bessa. Stema, Thiago Kamura. Não é? Esse nível. Vocês têm alguma conexão com a novela? Vocês vão aparecer na novela? Vocês fizeram... Assistam a novela. Acho muito que bem. O Fábio Bessa devia trazer o Humberto Carrão aqui, né? Imagina. Virou triatleta. Trazer o Afonso Reutemann aqui, hein? Ia bombar, hein? Né? Fazer uma ponte aí, on running. Não, a Cupá. Pode ser a Cupá, É verdade, a Cupá, né? Nossa. Eu corri com o boné que você me deu, viu? Serviu? Serviu. Tá bom. Serviu. Você correu com ele? Corri. Corri. O que mais? A gente vai ter que... Pô, tem muita notícia pula algumas. Mas a gente tá aqui que a Corrida Internacional de São Silvestre abriu oficialmente a agenda, né? Não a inscrição, mas a agenda da sua 100ª edição num evento tradicional lá no Rio de Janeiro. Essa notícia eu não acho tão legal. Você não acha tão legal? Não acho tão legal porque o que interessa aqui seria quando que abrem as inscrições. Quando que abre as inscrições? Não sei. Você não tem esse furo? Não, a gente não tem. A gente não tem, né, Yara? 100ª edição. Não tem. Depois que você chamou os organizadores da Fundação Casper Libero de... Eu não chamei. Eu falei que eu achava que eles usavam cartola, monóculo e fraque. Porque eu achava que eles eram maus. Acho que eles estão boicotando a gente. Não, eu achava que eles eram maus, mas a Constanza, da ISIC, falou que eles são legais. E eu não os conheço, então eu confio na Constanza, eu acho que eles são legais. Eu preciso falar com eles, inclusive, porque... é tão difícil você conseguir inscrição, você tem que ficar lá, né? Porque você sabe que acaba super rápido, Eu consegui. Né? Então, mas aí o que aconteceu? Aí o Fábio foi lá, né? A Tati, minha esposa também, compramos, pum. Sei lá, passou uma semana, a Isis manda, você tá afim de correr? Você tem inscrição. Eu falei, porra, se eu soubesse... Aí eu não ganhei o kitzinho, ganhei as paradas nada. Normal. Aí... Eu fiquei ali na fila, Thiago apertando ganhou. F5, e eu consegui a inscrição. Muito bem. Mas não era essa... Então, acabou a notícia. Tem uma notícia aqui... Lê pra gente aí. Algumas marcas e pessoas têm feito campanhas do tipo correr por prazer, dane-se o pace. Essa semana, a influenciadora da Adidas, Babi Belucco, provocou. É pecado gostar de velocidade? Fábio Bessa, é pecado gostar de velocidade? Lógico que não, cara. Você tá roubando, você tá matando? Não, então. Deixa eu fazer não só um pecado, parênteses. cara. Eu li exatamente como a Yara escreveu. Ficou bom, vai. Você leu mesmo, cara? Eu li Você leu na entonação da Yara. Mas tá divertido o post da Babi, inclusive ela tá grávida e falando de velocidade, então achei que ficou engraçado, Do né? Adios Pro 4, né? Isso, Ah, cara, eu acho que não. Acho que é isso, assim. É claro que, né, o pêndulo vai pros lados, né? Então, uma hora vai lá no extremo, e aí uma hora vai no equilíbrio. Cada um faz o que quer. E aí vai lá que o Adios Pro 4 e tal. Eu bati o meu RP de Mizuno Neovista. Fica a dica.
Que é um, assim, a última notícia. Última notícia. São os lançamentos de tênis, né? Porque vão ter. A gente tava na pauta aqui. Vai ter em junho agora. Tava na pauta. Tem muitos lançamentos novos. Então a gente tem o Cayano 32, que é esse que vai lançar. A Puma, que a gente falou do Messias, que ele correu com esse Fast R Nitro Elite 3, né? Então, tênis de placa e de performance. A Mizuno vai lançar o Neo Vista 2. Amém, fui convidado, Mizuno. Você jura que você foi convidado? Juro por Deus, cara. Me mandaram então uma mensagem, vai ser... Hoje é sexta, vai ser no domingo da outra semana. Ou você não tá sabendo? Lógico que você tá sabendo. Eu não fui convidado ainda, Dia cara. 15, Ninguém né? falou nada comigo. Eu acho que marcaram, pelo menos o convite era num domingo, eu acho. Eu não sei também. Vou ter o Neo Vista 2, cara. Se for bom, eu vou fazer a Maratona do Rio com ele. Neo Vista 2? Cara. O Pegasus Bright Cremation. Cara, tem vários modelos, mas o que mais importante é que o Cado colocou aqui é o Neo Vista 2, que vai ser sucesso. Eu não coloquei nada, mas eu acho que o Neo Vista 2 vai ser sucesso de venda. Muito bem, vocês que ficaram até o final, você viu que muita gente colocou que a gente falou a palavra... Qual vai ser a palavra-chave era Murakami. Teve vários que colocaram. Vários. O Rodrigo eu fiquei feliz, cara. Entre Tênis e Livro. Teve só um cara que falou que deu porrada. Teve um que deu porrada. O que ele falou? Ele falou... Mas eu fiquei feliz, assim, as pessoas estão ouvindo. Se a gente tiver 10 pessoas ouvindo fielmente até o final... Ó, ele falou... não sei. Eu tô num outro episódio. Mas ele falou do tipo, tira o Cado é um mala. Foi mais ou menos isso. Quer melhorar o sistema? Tira o Cado e não sei o quê. Mas daí uma galera foi lá e me defendeu. Eu fiquei mó emocionado, cara. Eu achei legal. Cara, ele autorregula. Muito bem. Qual que vai ser a palavra-chave? Vai ter palavra-chave hoje? Qual a palavra-chave? A palavra-chave é chave. Chave. Escreva chave. Eu vi até o final. Chave. Isso, chave. Muito bem, não se esqueçam de se inscrever. Lembra que assim, se você... Provavelmente muita gente assistiu pelo YouTube que comentou, mas tem no Spotify, que às vezes você quer ouvir no carro, você tá lá no carro, quer pôr você quer correr ouvindo, né? Você vai fazer um treino, 40 minutos, 50 minutos de rodagem, põe o radar, que aí você já fica informado. Então tem lá no Spotify, procura Radar Estema, avalia 5 estrelas, que é importante. Quando você avalia 5 estrelas, custa nada, mas distribui mais o produto. Se inscreve lá no YouTube, dá like, joinha, compartilha. E é isso, né, Cadu? Eu acho muito divertido isso de... Tem que falar, cara. Tem que falar, tem que rezar a missa. Tem que rezar a missa, cara. Dá o like, se inscreve no canal, dá 5 estrelas. E semana que vem, sexta-feira, estaremos aqui falando do quê? Das notícias que aconteceram. Porto Alegre, né? Provavelmente a gente vai falar dos resultados e mais das novidades. Eu preciso te falar uma coisa. Me fale. Posso falar aqui no ar? Não posso falar ainda. Porque eu ainda não contei pra Juliana. E se ela ficar sabendo por aqui, isso vai me gerar um problema. Beleza. Tá bom. Fechou. É isso. Valeu!